Aqui é a professora Laura da Escola Municipal Luiz de Camões. Vamos continuar para o 9º ano falarmos agora sobre os números racionais, suas operações e representações. Então aqui, na página 22, tem um que ele coloca aqui a fração centesimal 50 centésimos, cuja fração irredutível será 1/2, cujo número decimal será 0,5 e cuja porcentagem será 50%. E aí o que você vai fazer na próxima, que eu vou fazer coluna por coluna. Ele fornece para você o número decimal, que é 0,25, e quer que você encontre os outros. Então vamos aqui à solução da segunda coluna. Bom, eu vou começar encontrando a partir do número decimal, que é o 0,25, a fração decimal, que no caso vai ser 25 centésimos. Então, por que está escrito aqui? Porque algumas pessoas não vão poder ver o YouTube, então elas vão ter as explicações por escrito aqui, certo? Bom, o que eu explico aqui é o seguinte, é que você tem que ler este número sem a vírgula. Se você tirar a vírgula daqui, ó, fica 0,25, esse é o número 25. Por que que o denominador será igual a 100? Porque eu tenho dois algarismos após a vírgula, então 2 zeros, 25 centésimos. Agora, tem uma outra maneira de resolver isso, que é uma maneira que faz com que você entenda o que você está fazendo. Basta que você vá ao quadro valor de lugar e escreva o 0,25. Então, você tem unidade, décimo, centésimo e milésimo, certo? A vírgula vai ficar no quadro da unidade. Aí, aqui está o décimo, aqui está o centésimo, certo? Então, 0, na unidade, o 2 no décimo, 5 no centésimo. Então, como é que você lê isso aqui? Você lê tirando a vírgula. 25, e essa palavra aqui onde está o 5, centésimos, no caso, né? Então, tá escrito para as pessoas que não vão poder ver o YouTube e vão ler apenas as folhas. Então, nesse caso, como que vai ficar a segunda coluna da tabela? Já está quase indo, né? Agora vamos ver a fração irredutível. Bom, a fração irredutível nós temos que ir dividindo até só ser possível dividir por 1, né? Tanto o numerador quanto o denominador, você tem que dividir os dois pelo mesmo número. E no caso aqui, 25 centésimos, né? 0,25 igual a 25 centésimos, eu poderia dividir por 5 aqui, 5 aqui, depois por 5 aqui, 5 aqui, mas é muito fácil você saber que eu vou dividir esse 25 por 25, que vai dar 1, e o 100 por 25, que vai dar 4. Então, a dica que vai ficar para cá são os divisores de 100 para ajudar, que aí fica mais fácil. Vocês já sabem, mas vamos ver aqui. 100 dividido por 1 igual a 100, 100 dividido por 100 igual a 1, 100 dividido por 2 igual a 50, 100 dividido por 50 igual a 2, isso é bom já saber. 100 dividido por 4 igual a 25, 100 dividido por 25 igual a 4, 100 dividido por 5 igual a 20, 100 dividido por 20 igual a 5 e 100 dividido por 10 igual a 10. Você sabendo esses cálculos, você vai ganhar bastante tempo. Então, nós já verificamos que a fração irredutível será 1/4. E agora a porcentagem. Então, 0,25 é igual a 25 centésimos. E como o denominador já é igual a 100, basta fazer a troca. Você vai considerar o numerador e vai colocar o sinal de porcentagem.
Então, como o denominador é igual a 100, aí aqui está tudo escrito para as pessoas, para os alunos que vão apenas ler as folhas com as explicações, porque as pessoas não têm condição, por algum motivo, de ver o YouTube, certo? Agora aqui, a terceira coluna, ele fornece a fração centesimal, que no caso seria 12 centésimos. E aí, como que você faz para passar para a fração irredutível? Basta você tem que ir fazendo as divisões. No caso aqui, 12 dividido por 2, 6, 100 dividido por 2, 50. Por isso que eu falei as divisões por 100, porque como você vai ter sempre o 100, você sabendo já as divisões já vai ganhar muito tempo. Então, deu 6 50avos. Ainda continuando, 6 dividido por 2, 3, 50 dividido por 2, 25. Então, vai ficar 3 25avos. Será a nossa resposta, nossa fração irredutível. E agora, como você faz usando 12 centésimos ou usando 3 25avos para encontrar o número decimal? Você tem que dividir exatamente como eu escrevi aqui, 12 dividido por 100, ou você pode fazer o 3 dividido por 25, aí fica a critério. Mas quando eu divido por 100, eu não preciso fazer a divisão nesse formato aqui, que é o algoritmo. Eu posso fazer o quê? Escrever o 12 e contar 2 casas decimais. Então, toda vez que a fração tem denominador 100, nós temos que saber tudo isso para ficar mais fácil e terminar mais rápido tudo. E a porcentagem, como você tem 12 centésimos, o denominador já é 100, basta você colocar o numerador e colocar o símbolo. Então, 12%. Agora, na quarta coluna, você tem a fração irredutível, que é 1/5. Para você ter a fração centesimal, você tem que fazer com que o seu denominador seja 100. Então, novamente, por que é importante saber os divisores de 100 e já saber aqueles cálculos? Porque aí você já vai saber qual é o número que você tem que usar para multiplicar e aí você ganha tempo. Essa é a diferença. 2 pessoas sabem fazer, mas uma sabe fazer mais rápido do que a outra. Não que uma seja mais inteligente do que a outra, mas é porque está estudando e está sabendo dos truques e das dicas. Então, no caso do 5, por quem eu multiplico o 5 para encontrar 100? O 20. Então, eu não vou multiplicar o numerador por 20 e o denominador também por 20. E 1 vezes 20, 20. 5 vezes 20, 100. E 20 centésimos é a minha resposta. Aí eu tenho a fração centesimal. Agora, como eu tenho já a fração centesimal e eu tenho a fração irredutível, para encontrar o número decimal, ou eu faço 20 dividido por 100, que não precisa fazer o algoritmo, como eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui. Não precisa fazer o algoritmo, que no caso seria o 20 dividido por 100, porque você já sabe que basta você colocar a vírgula. Ou então, você faz 1 dividido por 5, mas aí você está perdendo tempo, não há necessidade disso. A menos que seja uma questão que exija que você faça isso, porque quando é dito que a questão é discursiva, você tem que fazer isso, porque se você colocar a sua resposta, você não vai ganhar ponto. Mas se for múltipla escolha, você pode poupar seu tempo e fazer bem rápido. Aí agora, e da porcentagem, 20 centésimos, 20%. Quando o denominador é 100, fica fácil você chegar à resposta rapidinho. Agora, na quinta coluna, o que acontece? Você tem a porcentagem que é 75%. E aí, como é que você vai passar de 75% para a fração centesimal? Simples, 75 centésimos. Praticamente você não vai ter esforço nenhum. Fração irredutível, você vai fazer as divisões.
No caso, você pode pegar o 75 e dividir por 5, o 100 dividir por 5. Aí depois você vai encontrar uma resposta e você vai verificar que você pode novamente dividir por 5 e o 100 dividir por 5, porque vai dar resto 0. Aí, ou então você divide direto por 25. 75 dividido por 25, 3. 100 dividido por 25, 4. 3 quartos. E aí, para encontrar o número decimal, nós temos que fazer o algoritmo da divisão. O que você vai fazer? Ou você faz 75 dividido por 100, ou você faz 3 dividido por 4, que são frações equivalentes, certo? Então, terminamos a quinta coluna. A sexta coluna, eu não vou ficar falando novamente tudo que é para fazer, tá? Ela tá escrita aqui, é 1,5. Aí tá aqui como eu passei para fração centesimal, a irredutível, a porcentagem. Qualquer dúvida, Facebook, Messenger ou WhatsApp, quem já me passou o WhatsApp. Pode ficar tranquilo que eu vou responder. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo no mesmo dia. Com a ajuda de Deus, claro, né? Não, na sétima coluna eu tenho a fração centesimal, que é 235 centésimos, que aí é a fração irredutível. Eu dividi o numerador e o denominador, cada um deles por 5. Achei 47 vinteavos. Para o número decimal, eu vou fazer o algoritmo da divisão. Ou não precisa, se você já entendeu qual é a regra da divisão por 100. E a porcentagem também não vai ficar difícil. E na oitava coluna, que é fornecida a porcentagem, no caso 190%, aí está aqui a resposta da fração centesimal, da fração irredutível e do número decimal. E assim nós completamos a nossa tabela. Número 6, você vai dizer quem é número decimal exato e quem é dízima periódica, certo? Não tem dificuldade nenhuma aqui, mas se você tiver alguma dúvida, não vou ficar repetindo a mesma coisa toda hora. E aqui no número 7, eu quero o período das dízimas periódicas. Aí, no caso aqui, é a parte que está se repetindo, não está dando foco aqui. Espera só um instante. No caso do 0,25, 25, 25, 25, período 25, aqui na letra B, quem se repete é o 7. Na letra C, quem está se repetindo é o 0,1. Na letra D, quem se repete é o 5. Na letra E, quem se repete é o 1. E na F, quem se repete é o 0,34. Bom, nós não terminamos os exercícios, mas para esse vídeo não ficar longo demais, continuaremos no próximo. Então, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Beijos!